Meus caros, vivam! Long time no see. Uns dias fora, umas minis férias, e cá estamos de volta ao serviço, não na segunda-feira, mas na terça e à noite. Meus caros, já não tenho 28 anos, nem 25, e portanto preciso de algum tempo para mim próprio. Eu peço muita desculpa, muitas mensagens que recebo. Olhem, em Santiago de Compostela, 3 pessoas me conheceram na rua e eu pouco andei realmente durante o dia, foi mais à noite, e mesmo assim me conheceram, vieram ter comigo. Um grande abraço a todos, nos restaurantes em todo lado. Bom, eu começo a pensar que já sou uma figura pública mesmo fora do país, e de qualquer maneira é sempre bom perceber que alguém gosta, e é muita gente e cada vez mais. Um grande abraço então a todos, e nós lá vamos continuando em frente com aquilo que se tem passado nos últimos dias, e foram muitos dias, realmente foram muitos dias. Olhem, o meu último vídeo foi este, o caos no SNS e o fim do governo de Costa. Realmente não há solução para este governo, isto é tudo uma treta. Hoje vimos Medina a prometer este mundo e cabeça ao outro, afinal de contas vai saber, aquilo era meio dúzia de tostões. Está a prometer 300 euros por ano de benesse aos mais pobres, ou seja, dá 1 euro por dia. Bom, muito obrigado, Medina, por um cafezinho que realmente nos dás a nós, o povo mais pobre da Europa. Bom, parece que a Jornada Mundial da Juventude ficou abaixo das expectativas dos hotéis de Lisboa, mas não foi só desses que ficou abaixo nas expectativas. Ficou abaixo em todas as expectativas e mais algumas, a começar pela própria Igreja. Mas houve alguém que realmente ganhou com isto, que foi aquele senhor bispo que passou a cardeal. Esse ganhou a vida à conta dos 90 e tal milhões que nós deitámos fora nesta manifestação. O dia 5 de outubro foi o dia da implantação da República, ou seja, da imposição, que devia ser dito, da República, talvez, mas para nós os nacionalistas, aqueles que gostam de Portugal, não. O 5 de outubro foi, acima de tudo, a implantação do país, da nacionalidade. Talvez no dia 4 ou 5 de outubro, não se sabe ao certo, em Zamora, Dom Afonso Henriques foi coroado rei, embora um rei suzerano, digamos um rei de segunda categoria, do condado, que deixou de o ser, portucalense. É tudo quanto se sabe, não se sabe muito mais do que isto, mas Zamora é uma terra realmente que nos diz muito a todos nós, os portugueses, e foi realmente entre 4 a 5 de outubro que Portugal nasceu em 1143. Já lá vão uns aninhos, bem mais do que aqueles da República. Olhem, por falar em República, os primeiros anos da República, que foram uma desgraça para Portugal, teve dezenas de governos nos primeiros 16 anos, foi uma pouca vergonha. Eu não sei como é que o povo português não quis voltar logo para a monarquia, e se calhar quis, só que a carbonária nessa altura e a maçonaria não deixaram. Aqui estava eu em Santiago de Compostela com as nossas natas, os pastéis de nata portugueses, feitos por uma espanhola, mas feitos muito bem, realmente estavam maravilhosos, e eu sempre com o meu boné a dizer Portugal, que eu não tenho vergonha de ser português em parte nenhuma. Eu tenho vergonha do nosso governo, tenho vergonha do nosso primeiro-ministro e do nosso Presidente da República, mas não tenho vergonha de Portugal. O primeiro-ministro vai-se embora, o Presidente da República também, e Portugal fica. Sobreviveu a todos esses cancros. Adiado o julgamento de Manuel Pinho, mas hoje mesmo começou, ele fartou-se de chorar em tribunal, pediu desculpa à mulher, não se sabe porquê. A verdade é que ele diz que Ricardo Salgado o enganou, que lhe prometeu uma reforma, mas depois não lhe deu, e depois diz que no contrato que ele fez com o BES e o GES e essas coisas todas do Ricardo Salgado, que não constava nada em termos de fuga ao fisco, mas afinal, claro que não constava, nem podia constar num contrato normalmente, mas ele, ao dizer que Ricardo Salgado lhe tinha proposto uma reforma ou lhe tinha prometido uma reforma, isso também não está no contrato, portanto ele matou-se e não está em condições. E por não estar em condições intelectuais é que ele foi julgado, porque Ricardo Salgado ainda não foi, e diz que tem Alzheimer,
E José Sócrates, não sei se lembram de José Sócrates, do Freeport e de outras coisas, esse nunca será julgado. No nosso tempo de vida não será julgado. Falhas de radares multam condutores de pesados por circularem a 200 km por hora. Estamos em Portugal, não há que admirar, nada funciona e, portanto, porque é que os radares deviam de funcionar? Alguém os programou, talvez com um zero à frente, sei lá, ou com um algoritmo a multiplicar por 2, e então, olha, foi aqui perto, Canas de Senhorim, que foi apanhado este autocarro, um comboio, um autocarro grande, que parecia um comboio, que não podia circular nunca a uma velocidade superior, talvez a 80 ou 90, quanto mais a 200. E, portanto, dizem eles, mas atenção, é o que eles dizem, mas não é isso que vai ser a verdade, que essas multas, todas as multas que foram originadas por este radar avariado, serão anuladas. Não acreditem nisso. Tudo o que nos dizem nas televisões, quase tudo, não é bem assim, e portanto estejam atentos, porque vai-vos aparecer em casa, com certeza absoluta, multas destas. E depois, se vocês não reclamarem, vou ter que as pagar, ok? Um grande abraço, tomem nota, porque eles enganam-se um bocadinho. E os 3 tristes traidores, tagarelas, que fazem de Portugal o país cada vez mais pobre e miserável da Europa. Vimos esta apresentação hoje de Medina sem R, a coisa mais triste e miserável, a assunção perante as câmaras de televisão de que somos um país cada vez mais pobre e, portanto, um país em que o governo atira umas migalhas à população, cada vez mais gente, cada vez mais milhões. Eu acho que é quase já a maioria dos portugueses que são mesmo pobres, apesar de trabalharem todos os dias, chegam a casa e não trazem o suficiente para manter a família durante o mês inteiro. E então Costa anuncia, calma, ele não dá migalha sequer, ele anuncia que as vai dar. E estes palhaços das comunicações sociais, ainda agora estive a ver um palhaço Pinheiro a dizer que, bem, pronto, só daqui a um ano é que vamos ver se é verdade ou se é mentira. Como se já não tivessem passado 8 anos em que percebemos que não era verdade, era mentira. Há 8 anos que António Costa, o pantomimeiro, engana o povo, e o povo não sabe bem porquê. Continua a deixar-se enganar por este circo absoluto que é o governo de Costa. Continua a prometer e promete cada vez mais, e o povo, anjinho, otário, sei lá como é que lhe de chamar, uma parte desse povo, também não é o povo todo, reparem bem, foram só 2.300.000 só os que votaram em Costa e deram maioria absoluta, porque metade da população nem sequer vai às urnas votar, fica em casa, vai para a praia, fica a ver os jogos de futebol, e depois não vota, e depois queixa-se durante mais 4 anos que realmente as coisas estão a correr mal e estamos cada vez mais pobres. Pois é verdade, estamos mesmo cada vez mais pobres, mas a culpa é vossa, que na hora de votar ficam em casa. Seus pantomimeiros iguais ao Costa, nunca vocês não têm autoridade nenhuma moral para dizer mal de Costa nem do PS, nem de ninguém, porque vocês é que são os culpados por nós continuarmos a ser o país mais pobre e mais empobrecido da Europa ano após ano. 8 anos desta pouca vergonha, desta miséria, deste empobrecimento de Costa, e as pessoas ainda acreditam naquilo que Medina sem R vem dizer para a televisão, que para o ano que vem vai dar mais 360 migalhas. Dá uma migalha por dia, dá 1 euro por dia, dá para pagar um café por dia aos mais pobres, aos outros nem sequer isso. Portanto, nivelando por baixo, fazendo dos portugueses o mais possível os mais pobres da Europa, é assim que o Partido Socialista pensa que continua a governar. Eu, desta vez, não acredito. Eu não posso acreditar que o povo português continue tão distraído, ou como alguns dizem, tão parvo, como aquilo que parece. Mas atenção, não é o povo. Continuo a dizer, foram 2,3 milhões. Nós somos 10 milhões e meio a votar. Foi menos de 1/4 da população, cerca de 1/4 da população, vá lá. Ok? 1/4, e 1/4 dá a maioria absoluta. A culpa é vossa. Nós temos todos que ir votar da próxima vez para tirar esta escumalha do nosso governo e fazer de Portugal novamente grande. Mesmo que o Terreiro do Paço fique 1 metro abaixo da água no final do século. Vejam o preciosismo, é 1 metro. Podia ser 95 centímetros, 72, 43, 27,5, 12,349, mas não, é 1 metro certinho, ok? Portanto, quem o diz é o globalixo. O globalixo que está morto, nessa altura, como todos nós estaremos, daqui a 100 anos. Portanto, no final do século, eles garantem que no final do século vão acertar uma vez na vida, porque todas as previsões que fizeram até hoje erraram
todas. Neste momento já o oceano devia estar com 1 metro e qualquer coisa, 1,5 m, 1,4 m, afinal o oceano subiu, parece que 0,2 centímetros. E portanto é uma palhaçada imensa, é o globalixo pago a peso de ouro para estes desgraçados destes jornalistas nos continuarem a azucrinar a cabeça e a meter medo, e sobre isso falaremos não hoje, porque eu venho aqui de um festival de cinema na minha terra que me deu simplesmente vómitos, uma propaganda globalista imensa, uma moça dentro de um carro na foz do Rio Minho. O Rio Minho é de Portugal e Espanha, como sabem, em frente àquele forte, o Forte da Ínsua, um forte maravilhoso, e então ela estava com 47 graus dentro do carro. Meus caros, 2 chapadas naquelas trombas não seriam tão bem empregues a estes globalistas miseráveis. Eu estive exatamente nesse sítio, no domingo à tarde, estavam 23 graus, foi só menos 25 do que aquilo que eles nos metem medo, nos aterrorizam que vai acontecer. É uma cambada de bandidos, deviam estar todos presos. Eu penso que alguns ficarão mesmo presos dentro de 10 a 12 anos. Santiago de Compostela, onde estive desde o dia 5 até domingo seguinte, até ao dia 8, 5, 6, 7, 8. Foi até ao dia 8, aqui estava eu, em Santiago de Compostela, frente à catedral, muito português, muita gente de todo lado. Eu tive a sorte, eu que não sou religioso, tive a sorte de entrar e ver uma missa, assistir a uma missa com aquele botafumeiro, aprendi que é assim que se chama, botafumeiro, a passar em toda a velocidade. Foi realmente um espetáculo inacreditável, mas aquilo que mais me entusiasmou, aquilo que mais me estarreceu até, foi o som daqueles órgãos que vocês estão a ver agora, que eu filmei lá. Não se pode filmar, mas toda a gente filmava, eu também filmei. Estes órgãos que vocês estão a ver aqui do meu lado esquerdo e do meu lado direito são 2 órgãos, um contra o outro, um som inacreditável, uma coisa nunca vista. Nós cá podíamos também fazer isso, mas só em Mafra que temos o carrilhão dos sinos. Estes órgãos hoje em dia não se ouvem em Portugal, não sei porquê. Aquilo é realmente um som celestial. Não é possível reproduzir aquilo num vídeo, por melhor que fosse a aparelhagem de som, por melhor que fossem os amplificadores e as colunas e os... Nada, não é possível. Aquilo tem que ser ouvido. Aqueles tubos, dezenas, centenas de tubos com o ar a passar por eles e aquele som, aquilo é inacreditável, como estão aqui a ver do meu lado esquerdo. É completamente obrigatório ir a Santiago de Compostela, quanto mais não seja para ouvir o som destes órgãos. É inacreditável, uma experiência única, mais para quem, enfim, tem alguma sensibilidade para a música, como penso eu, é o meu caso, que toda a vida fui músico desde pequenino. Foi uma experiência inolvidável. Cá está a catedral. Fiz também outro vídeo a explicar a história de Santiago de Compostela, que é este que está aqui em cima. Podem ver na minha página do Facebook. E voltamos a coisas tristes, voltamos a Portugal e, portanto, tem que ser coisas tristes, não é verdade? O Hospital Santa Maria, o maior do país, fecha as urgências a doentes sem razões clínicas, inacreditável, e depois disso já outros fecharam também. Isto não é um país, meus caros, isto é um pardieiro socialista, isto não é um país, isto é uma coisa qualquer, completamente desgraçada por este partido inacreditável, que continua no governo e o povo continua, lá está, 2,3 milhões a votar nele. Sou do interior alentejano, aqui no hospital é um cemitério, quem adoece não tem salvação. Meus caros, isto acontece em todos os pequenos hospitais. Quem lá entra tem uma grande probabilidade de lá ficar. Não pela doença que leva, mas pela doença que lá contrai. Infecções hospitalares há centenas, não vou dizer milhares, mas se calhar por ano aos milhares. As pessoas entram lá, os idosos entram lá com uma doença qualquer, saem de lá com uma bactéria hospitalar. Não saem de lá para a morgue apenas. É inacreditável. Imigrantes é aos montes, diz este comentador, meu visualizador. Sem rei nem rock, serviços públicos não funcionam. Anos de espera. Falta de funcionários, com metade dos funcionários por repartição, já quase idosos. Maioria sem jeito para trabalhar com informática, dada a sua idade. As forças policiais cheias de recém-formados que, por falta de oportunidades, vejam bem, vão para o tacho, vão para aquele tacho, coitadinho, um tacho que é pouco mais coordenado que o ordenado mínimo. É realmente uma vergonha. As pessoas estão pobres, isto é uma espécie de PIDE, já se nota a criminalidade a aumentar, os poucos que ainda trabalham estão cada vez mais desmotivados.
Foi um comentário de um visualizador meu que eu, enfim, acabo por publicar aqui. Isto é um comentário num dos meus posts, num dos meus vídeos, e eu digo, é isto tudo, realmente é isto tudo, é o fim do Estado Democrático de Direito em Portugal. É realmente isto tudo. Quem quiser contribuir para este canal, ajudar o canal, através do Revolut, pode fazê-lo também. Pode fazê-lo através da Amway, mas só tenho acesso a 25 transferências por mês, algumas são de 2 euros, 3 euros, portanto, se puderem, utilizem o Revolut ou, em último caso, enfim, o PayPal. Basta pôr PayPal.me/João Tili, como estão a ver passar aqui em baixo. Agradeço a todos, porque, como sabem, estou completamente desmonetizado, mas não faz mal, continuo a trabalhar em prol daquilo que eu penso que é a modificação para melhor deste país. Também é verdade que para pior seria difícil.